Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um resumindo estudo da aula de TT/MT. Hoje nós vamos falar sobre técnica de monitoria e guiamento 3, tá? Hoje é uma questão importante em relação à temática, que nós vamos falar sobre essa questão do trabalho mesmo, do cotidiano, um pouquinho do dia a dia do guia. Isso é uma questão interessante porque, de certa forma, não é algo bem determinado, tá? Vai depender muito do destino, da agência, enfim, mas é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje nesse nosso resumão aqui. Vamos lá então? Bom, em relação à rotina de trabalho, uma questão importante logo de cara é quando o guia é contratado, ele tem que verificar com a agência qual é o roteiro, qual é a programação de cada dia, se é aqueles roteiros fechados, sei lá, vai levar um grupo para fazer um passeio, vou colocar vocês já no patamar mais elevado, de guia internacional. Vai fazer um roteiro daqueles da Europa. 13 países em 10 dias, aquelas loucuras que às vezes tem, né? Ainda existem esses roteiros, né? Já foi mais moda, mas ainda existem. Então, assim, esse tipo de roteiro, você tem um compasso muito marcado, né? É tal horário em tal lugar, tal horário acorda, tal horário sai do hotel, tal horário vai passar em tal museu, sai, pega o ônibus, vai para não sei onde, para não sei onde. É tudo muito marcadinho. E quem vai definir essa programação, nesse caso, como é algo fechado, é pacote, é fechadão, é a agência de viagem. Então, você tem que pegar com ela qual é essa programação. Às vezes, a agência te dá uma liberdade para criar o roteiro, para pensar nesse trajeto que vai ser feito, enfim. Então, assim, tudo depende dessa conversa com a agência de viagens. Bom, e aí, assim, lógico que a questão do tipo de guiamento que vai ser feito vai influenciar muito nessa dinâmica da rotina de trabalho, né? Se você vai trabalhar com um grupo de 20 pessoas, é uma coisa, se você vai trabalhar com um grupo de 5 é outra. Se você vai fazer um walking tour, que é só aquele roteiro caminhando pelo centro histórico, algum lugar, pô, você tem uma dinâmica, você tem uma questão de pensar nas questões das paradas técnicas e tudo mais. Se é uma viagem rodoviária, também tem que se pensar do trajeto, tempo, percurso. Se é aqueles roteiros que vai entrar em ônibus ou van e vai ficar indo de lugar em lugar na cidade, também tem que ser planejado. Então essa questão de como o dia do guia vai acontecendo tem que ser muito bem planejada, tá? Bom, então desses termos técnicos nós temos alguns, eu separei aqui para vocês alguns que são os mais clássicos que aparecem na vida do guia aí, né? Então o primeiro que está aí é o checklist do veículo. É o seguinte, guia comumente tem que trabalhar com um ônibus fretado, com uma van fretada, uma van locada, um carro locado. E é evidente, a hora que chega esse veículo, uma das primeiras atitudes que o guia tem que tomar é verificar se o veículo está de acordo com a cópia do contrato que lhe foi fornecida. O ônibus tem quantos assentos, tem banheiro, tem ar-condicionado. O ar-condicionado está funcionando? Tem áudio, tem TV, se tem TV, tem o DVD, está funcionando? Tem microfone, está funcionando o microfone? Tem água, às vezes tem ônibus que vem com água e café, está funcionando isso? Tem lá, está disponível? Então tudo tem que ser verificado nesse veículo, tá? O opinário é um questionário que é enviado pela agência para que o guia aplique com os turistas ao final da viagem. É avaliado o que aí? É avaliado o trabalho do próprio guia, é avaliado a questão da hospedagem, dos veículos que foram utilizados no transporte, se o roteiro foi bacana, enfim. A pasta do guia é uma pasta mesmo, tá? É porque é o seguinte, o guia, como ele vai ter que cuidar de um grupo, então, em geral, a agência vai fornecer para ele um monte de voucher. O voucher que é? Que seja um e-mail da confirmação da reserva no hotel do grupo, tá? Então ele tem que ter tudo isso documentado, porque a hora que ele chega no hotel, ele tem que falar, tem uma reserva para 50 pessoas da agência tal. E aí, se o cara fala, não estou achando, tá aqui o e-mail. E aí, às vezes, com o e-mail tem o código do voucher, tem o código localizador da reserva, e é mais fácil de se encontrar ou até de comprovar e exigir o cumprimento daquele serviço naquele momento. Tá? Então, é uma pasta que vai ter todos esses detalhes, vai ter o roteiro, enfim, é a documentação, a parte burocrática da viagem que fica com o guia. Para alguns guias serve também como localizador, tá? O guia usa a pasta, coloca um adesivão da agência assim, então quando ele está precisando achar o pessoal, ele erga a pasta e grita lá, né? Pessoal do grupo tal, tô aqui, né? As paradas técnicas sempre tem que ser planejada, né? De acordo com o momento, se é uma refeição, se é um momento só para descanso, uma parada curta, então tem que ser planejado o tempo, muito bem avisado e combinado com os turistas para que não se atrase muito. E por último, o transfer in, transfer out, que é, na verdade, aquela ideia de
às vezes o guia faz um acompanhamento, ele recebe o turista no aeroporto e leva até o hotel, do hotel para o aeroporto, enfim, levar do aeroporto para o hotel, para um centro de convenções onde vai ser um evento, seria o transfer-in. Né? E o transfer out seria justamente desembarcar ele no avião para mandar ele embora. Tá? Bom, pessoal, é isso o nosso resumo dessa agenda, tá? Então fiquem atentos com o material que está indicado para leitura no roteiro de vocês. Conversem com o tutor se tiver dúvida, pede dica para ele, às vezes ele consegue te indicar o material a mais, se tiver afim interessado no tema. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas, tá? Isso é muito importante na formação de vocês. Valeu, pessoal! Até a próxima!